Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o pastor Leandro. Para mim é um prazer estar novamente com todos para falar um pouco sobre a palavra de Deus, para darmos continuidade a mais uma lição dessa revista tão maravilhosa desse primeiro trimestre de 2021. A lição nos fala sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E desta feita eu irei tratar sobre a de número 4, que nos traz o assunto a atualidade dos dons espirituais. Mas antes de adentrarmos na lição, eu quero convidar você, por gentileza, a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like ou dislike, fazer os seus comentários. Você vai estar sendo atualizado de tudo que está sendo postado no canal. Além disso, vai estar contribuindo sobremaneira para a propagação ou expansão dessa ferramenta que tem o objetivo de anunciar o reino de Deus, de divulgar a mensagem do Senhor. Convido você mais uma vez, as aulas têm sido muito proveitosas e essa não será diferente. Então, que você esteja participando junto comigo e assim aprendendo cada vez mais acerca da palavra do Senhor. Como de praxe, estarei projetando na tela a imagem da lição. Você que tem lição pode ir destacando, pontuando, e você que não tem pode acompanhar na tela para facilitar o teu aprendizado. Não se esqueça também de estar em mãos com seu exemplar bíblico para que você possa acompanhar algumas referências que serão citadas e no decorrer da aula você possa desenvolver o conhecimento acerca do assunto que está sendo trabalhado. O textuário da nossa lição está lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4. Vem conosco para mais uma aula para a glória do Senhor Jesus. O texto diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Que coisa interessante. A verdade prática nos diz assim: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. A leitura diária, que eu sempre recomendo que você utilize como seu devocional, vai de segunda a sábado e nos fala sobre alguns dons espirituais são apresentados em Romanos. Na terça-feira, o apóstolo acrescenta alguns dons à lista de Romanos. Na quarta, somos ensinados a procurar os melhores dons. Na quinta, o amor supera os dons espirituais. Na sexta, o Novo Testamento nos ensina a buscar os dons espirituais. No sábado, os dons de Cristo aqui são os mesmos dons do Espírito. Veja como é interessante a leitura diária. A leitura bíblica em classe está lá registrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos do 1 ao 11, e nos diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Veja que texto interessantíssimo,
que vai ser a base para a nossa reflexão nesta aula. Os hinos sugeridos são o de número 7, o de número 349 e o de número 517 da harpa cristã. O objetivo geral dessa lição é apresentar a atualidade dos dons espirituais, enquanto que os objetivos específicos são apontar a necessidade dos dons espirituais hoje, situar a função dos dons espirituais e reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Então veja que iremos pontuar assuntos bem pertinentes e que nos chamam muita atenção a respeito desse tema. Na introdução, o nosso comentarista, que é o pastor Ezequias Soares, nos fala sobre os pontos básicos da presente lição, que são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade, para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da igreja e o seu conforto e crescimento espiritual. Vamos ver tudo isso. O primeiro tópico nos fala sobre a necessidade dos dons espirituais hoje. E iremos trabalhar nesse tópico a exortação a conhecer os dons, pneumáticos e carisma, e o que são os dons espirituais. Vale salientar que é importantíssimo ensinar a igreja sobre os dons espirituais, para que não haja desinformação sobre o assunto. Por meio deles confessamos o nome de Jesus e somos também edificados. Qual é a exortação a conhecer os dons? O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre esse assunto é importante. E ele diz lá em 1 Coríntios 1,7: Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, Paulo não queria que houvesse falta de experiência sobre esse assunto, já que nenhum dos dons faltava para eles. Ele esperava que os coríntios, e essa também é a vontade do Espírito na atualidade, que todos os crentes entendessem e hoje entendam os dons e principalmente a sua finalidade. Então precisamos nos debruçar sobre isso porque os dons espirituais são uma realidade e precisamos conhecê-lo e exercitá-los de forma coerente, segundo a orientação bíblica. O autor traz aqui dois termos, pneumáticos e carisma, que são termos gregos referentes à expressão dons espirituais. Pneumáticos espiritual, se referindo a coisas espirituais. Carisma, dom da graça, né? Que traz uma ideia que, pela graça de Deus, os dons foram manifestados sobre os homens. São vários os tipos de carismata no Novo Testamento, e o tempo e o espaço não permitem enumerá-los na presente lição. Mas todos nós devemos buscar os dons para que eles sejam uma realidade em nossas vidas. E falando sobre isso, o que são os dons espirituais? Aqui há uma expressão retirada da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que os define como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Olha que declaração interessante. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra. E isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como adoração, evangelização, milagres, ministério. Eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã, quando o crente é batizado no Espírito Santo e no decorrer da sua caminhada passa a experimentar a manifestação desses dons. Todos nós devemos buscar os dons espirituais, porque eles devem ser uma realidade em nossas vidas. São ferramentas que o Senhor Deus nos concede para nos habilitar, nos capacitar a realizar a obra do Senhor, a trabalhar para o reino, seja no aspecto da vida cristã, como a adoração, a evangelização,
através dos milagres, exercícios do ministério. Os dons espirituais nos capacitam para o exercício da obra de Deus. Esse é o fator fundamental sobre o qual devemos nos debruçar. Devemos pedir a Deus essa capacitação, esse revestimento de poder que nos comissiona para fazer a obra de Deus com excelência, com zelo. O tópico 2 nos fala sobre a função desses dons. Então, explicando o que são dons, vamos agora falar sobre a função deles. Eles são essenciais, tanto nas reuniões para edificação, como no serviço da evangelização. Sem falar na própria vida pessoal, quando nós estamos buscando a Deus no nosso devocional, exercitando a nossa disciplina cristã. Haja vista, citando aqui antecipadamente, que um dos dons, o dom de variedade de línguas, é um dom que o apóstolo Paulo destaca. Aquele, pois, que fala em línguas, fala em mistérios com Deus. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, ou seja, olhe a expressão de Paulo, declarando que o exercício do dom de línguas promove a edificação de quem fala. Aqui o autor traz no tópico 2 alguns aspectos como a lista dos dons, a classificação teológica, a classificação bíblica e a utilidade dos dons. Vamos trabalhar. Primeiro falando sobre a lista. Há quem acredite que existem apenas 9 dons, pois interpreta como únicos aqueles apresentados lá em 1 Coríntios. Mas o apóstolo também apresenta outras listas de dons espirituais nesse mesmo capítulo, nos versos 28, 29 e 30. E há ainda outra lista em Romanos e outra em Efésios. Lá em Romanos 12, versos 6 a 8, e Efésios 4, verso 8 a 11. Então, quando falamos em dons espirituais na Bíblia Sagrada, existem várias referências em livros diferentes para falar acerca dos dons. Então, não podemos nos ater a apenas uma referência, já que precisamos analisar a Bíblia e interpretar a Bíblia como um todo. E qual é a classificação teológica referente a essa lista dos dons? Nos atendo ao que Paulo diz lá em 1 Coríntios. Os dons mencionados são classificados em 3 grupos, e é a divisão mais conhecida: os dons de revelação, os dons de poder, e aqui o autor traz a expressão dons de inspiração, e alguns outros teólogos usam a expressão dons de elocução. Mas são a mesma coisa. Vamos lá. A primeira divisão, dons de revelação. Quais seriam eles? Palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Está muito relacionado à iluminação, à inspiração e à revelação, principalmente, que o Espírito promove em nós para que possamos lidar com situações do cotidiano. A palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o discernimento do Espírito, que revelam coisas que vão além, que alcançam conhecimentos que não são comuns ou não estão patentes aos olhos, que atuam num ambiente que é espiritual e traz à tona aquilo que está em oculto no coração do homem. São os dons de revelação. Existem também os dons de poder, que são listados, os quais são fé, dons de curar e operação de maravilhas. São manifestações do Espírito Santo que promovem um ambiente sobrenatural e se manifestam de forma explícita, surpreendendo as pessoas. Aquela fé sobrenatural de crer em algo que aos olhos humanos é improvável acontecer, mas que acontece através da operação de um milagre. Aquilo que é surpreendente. Os dons de curar, que são aquelas curas que vão além da capacidade da medicina. Quando o homem diz que não tem mais jeito e Deus se revela
curando o corpo físico das pessoas. As operações de maravilhas que podemos notar principalmente em aspectos relacionados às manifestações da natureza. Alguém que orou e de repente a chuva cessou de cair por 3 anos, como temos o exemplo do profeta Elias. Veja que coisa maravilhosa. A capacidade que Jesus teve e também comissionou a Pedro de andar sobre as águas, naquele momento pontual ali, em que estavam no barco, junto com os discípulos. Então, são operações de maravilhas. Uma outra classificação são os dons de inspiração ou elocução, que são os dons relacionados à verbalização. Temos aqui a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Então, essa é mais uma classificação onde, através do que é dito, as pessoas percebem que Deus está no ambiente, se manifestando e revelando segredos que fazem parte da intimidade das pessoas. Então, essa é a classificação mais conhecida, né, e de maior consenso entre os teólogos. O escritor Stanley Orton também fala sobre uma divisão funcional que é feita pelo próprio apóstolo Paulo, quando ele cita aqui 2, 5 e 2, trazendo uma referência de acordo com a ordem cronológica que aparece no texto. Então, segundo essa classificação, seriam os dons de ensino ou pregação, que é a palavra de sabedoria e palavra de ciência, 2 dons. Dons de ministério, que seriam fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e o dom de discernir espíritos, 5. E os dons de adoração, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, essa é uma classificação que o escritor Stanley Orton traz e vale também para o nosso conhecimento, né? Em relação à utilidade dos dons, aqui é interessante pontuar que o texto bíblico é bastante claro. Veja o que ele traz para nós acerca disso. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil. Verso 7, né? Ou seja, proveitoso para a edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Ou edificação da igreja, ou para abençoar a igreja, ou para amadurecer a igreja, ou para fortalecer a igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. Não existe um reservatório ou depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso a seu bel prazer. Não. O Espírito Santo reparte particularmente a cada um como quer, porque eles não são um atestado de espiritualidade nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e para o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Então, os dons espirituais não servem para promover ninguém ou para atestar ninguém como superior. Deus dá a cada um para o que for útil, com o objetivo principal de edificar a igreja. É isso que precisa estar claro, é isso que precisa ser entendido por parte de todos aqueles que já fazem uso dos dons e aqueles que participam de momentos em que os dons são manifestados. Não podemos nos enganar porque muitas pessoas têm se deixado levar pelo orgulho, pela soberba, pelo mau uso dos dons e têm se desviado da caminhada, têm agido em desacordo com aquilo que o próprio Deus estabeleceu e os dons têm servido nada mais, nada menos do que para a sua própria condenação. Vamos continuar. Tópico de número 3. Os dons revelam a unidade na diversidade. Como assim, pastor? Os dons têm a sua raiz, a sua origem em Deus, isso é claro. E Deus
é trino e uno também ao mesmo tempo, porque a Trindade está presente, Pai, Filho e Espírito Santo. E da manifestação dos dons, nós podemos ver isso de forma muito clara. São 3 classes de manifestações, as quais revelam a atuação desse Deus Trino. Veja que há uma diversidade de dons e que é atribuída ao Espírito, porque é o Espírito quem opera, é Ele quem reparte. Há uma diversidade de ministérios que é relacionada ao Filho, ou seja, a Cristo, que comissionou, que vocacionou as pessoas para exercerem os ministérios. E é uma diversidade de operações, como a ação do Pai. O Pai é aquele que arquitetou, o Pai é aquele que projetou, o Pai é aquele que gerou. Então, quando nós olhamos para a manifestação dos dons, nós podemos perceber claramente que os dons da graça são concedidos segundo a medida da fé. E o que acontece? O Espírito é a fonte de todos eles, que os distribui para a edificação da igreja e manifesta a natureza divina através da Trindade Santa. Quando nós olhamos para o panorama bíblico, nós percebemos de forma muito clara como os papéis são desempenhados em relação à manifestação de Deus para com o homem. Nós vemos o Deus Pai, que é Criador, que é o arquiteto, que é aquele que enviou o seu Filho para cumprir a missão. Nós vemos o Filho vindo como homem, exercendo um ministério, cumprindo a missão e capacitando e comissionando pessoas para dar continuidade a essa obra. E nós vemos em outro momento o Espírito Santo se manifestando, habitando na vida de cada crente e repartindo os dons a cada um para o que for útil. Diferentes dons, diversidade. Porém, vale salientar que há uma unidade dentro da diversidade, porque Deus é um só. Veja o que o autor nos fala sobre o subtópico 2, ainda dentro do tópico 3. Temos diversidade de dons e de ministérios e de operações, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada uma aparece a expressão: mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. Olha que coisa interessante. Olha a Trindade aqui: Espírito, Senhor, referente a Cristo, e Deus, referente ao Pai. Mesmo, mesmo, mesmo. O único Espírito, o único Senhor, o único Deus, refere-se a 3 pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática. Aqui o autor traz algumas referências bíblicas e eu quero convidar você para ler comigo. A primeira está em Mateus, capítulo 28, verso 19. Olha o que o texto diz. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 2 Coríntios 13, 13. Olha que interessante. Essa referência está equivocada porque seria 2 Coríntios 13, 14. Então faça uma correção na sua revista. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Perceba aqui, Senhor, e ele acrescenta Jesus Cristo. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Coisa interessante.
Efésios capítulo 4, versos 4 ao 6. Olha o que o texto nos fala. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Meu Deus, a Bíblia é muito completa, muito clara. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo. Olha que interessante. Meu Deus, que coisa maravilhosa. A Trindade presente e se manifestando através dos dons espirituais. Como podemos concluir essa lição? Que a manifestação dos dons vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar da terra. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como no dia dos apóstolos. A missão da igreja de hoje em nada difere da missão no passado. Bem verdade que os tempos são outros, mas Deus é o mesmo e a missão é a mesma. A missão da igreja de hoje não difere da missão no passado, como eu disse. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito. Então, irmãos, os dons não cessaram. Percebemos que o Espírito foi derramado no dia de Pentecostes, conforme está registrado em Atos capítulo 2. E a partir de então ele se manifestou na vida de vários apóstolos, dando continuidade à obra de pregação do Evangelho que Cristo anunciou. Nós precisamos fazer uso dos dons. Precisamos pedir a Deus que derrame sobre nós esses dons. Precisamos ser habilitados e capacitados e revestidos e permitir com que esses dons se revelem em nós, mas não segundo a nossa vontade. Na vida de cada um para o que for útil, conforme a vontade do Espírito. Então, que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa lição tenha sido muito proveitosa para você. Vamos continuar estudando, continuar aprendendo, continuar nos debruçando sobre a palavra, para que possamos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar contigo mais uma vez. Quero agradecer a todos que têm participado, os irmãos que têm deixado seus comentários. Eu tenho respondido na medida do possível. Tenho visto que muitas pessoas nesse período de pandemia têm tido dificuldade para ir aos cultos e acompanhar a escola bíblica de forma presencial. E essa ferramenta tem sido muito útil para alcançar essas pessoas que, onde quer que estejam, podem acessar o seu celular, o seu computador e participar da escola bíblica conosco. Então continue conosco, participando, e que Deus possa edificar a tua vida espiritual cada vez mais. Que Deus te abençoe, um grande abraço, tenha uma semana de vitória na presença do eterno Deus.